Essa música que eu vou cantar, ela é uma música bem animada dos jovens. Você sabe qual é a diferença entre tradição e princípio? Princípio não muda. Princípio espiritual não muda porque Deus não muda. Tradição muda. Uma vez lá em Mateus capítulo 15, Jesus, não com essas palavras exatamente como eu estou falando, mas ele chegou e disse assim: queridos amigos, estava falando para os pastores como eu, para os irmãos, os pais, ele falou assim: vocês estão acabando com a igreja, com esse negócio de tradicionalismo. Tem a ver com cultura, tem a ver com costumes. Outro dia eu fui num congresso de jovens, 20 mil jovens universitários. E eu estava conversando com um pastor do lado, aí o universitário me cutucou assim e disse assim: nós estamos estudando a Bíblia, vocês poderiam ficar quietos? A gente acha que o jovem não sabe nada. Sabe e gosta das coisas. E aí, sabe o que tinha no programa? Louvor e estudo da Bíblia, só. Às vezes a gente acha que tem que fazer uma festa, tem que fazer um show ali na frente. Eu costumo dizer assim que tem que plantar uma bananeira para que todo mundo possa observar. Não é nada disso. É louvor, no aspecto musical, porque louvor é uma vida dedicada a Deus, né? Mas no aspecto que eu estou falando, louvor musical e estudo da Bíblia. E eu aprendi que a gente precisa, pelo menos tentar, viu? Falar a linguagem dos jovens. Eu estou fazendo 50 anos esse ano. Quantos anos você tem? 35 anos. Para um jovem de 10 anos, ou um garoto de 10 anos, você já é velho. Agora eu vou quebrar o seu galho. Quantos anos você tem? Quantos? 60 anos. Isso aqui já é vovô. Já é um idoso. Mas para Deus não importa muito a idade, certo? Porque eu lembro quando ele era jovem, e eu ainda lembro desse tempo, das horas sociais, lembra disso? Era um momento diferente da vida. E a gente precisa entender isso, tá certo? Porque diz na tela o seguinte, que com a minha oração os problemas eu vou vencer. A gente não tem poder para nada, né? Mas isso significa dependência de Deus. Eu não sei se você sabe, mas nunca teve tanta informação à nossa disposição. Nunca teve tanta tecnologia, nunca. As pessoas não querem saber mais de informação. Mas, pastor, nós temos que ter conhecimento, até informação teológica, o conhecimento teológico. Você não vai conquistar uma pessoa só com conhecimento teológico. Eu diria assim, você vai levar uma pessoa para o reino dos céus também com conhecimento teológico. O que você quer dizer com isso? Eu vou abrir o jogo com você. Quero dizer o seguinte: hoje, as pessoas dentro da sua casa podem fazer um curso, inclusive uma faculdade. Tem o NASP 1, o NASP 2, o NASP 3 e agora tem o NASP virtual. Eles estão investindo nisso. Eles construíram lá em Hortolândia, está quase inaugurando, o Centro Tecnológico da Adventista, o Instituto de Tecnologia Adventista. Um prédião lá com um monte de gente. Certo? Para quê? Para facilitar a comunicação. É uma coisa boa? É uma coisa boa. Mas tem um detalhe que eu gostaria de frisar no programa de hoje. As pessoas querem ver em você e em mim uma experiência de dependência de Deus. Você tem que ter uma experiência vivida com Deus. E eu também. E muitas vezes você e eu falhamos, começando por mim. Entendeu? Por exemplo, vocês lembram de um caminhoneiro que se tornou um dos maiores cantores da história? Lembram de quem eu estou falando? Quem que eu estou falando? Ele foi descoberto na igreja como um cantor. Gostava das músicas da igreja. E aí chegou alguém, um observador, um olheiro, né? E olhou e falou assim: esse aí vai dar dinheiro para mim, para minha empresa. E ele se tornou um dos maiores cantores do mundo na história. E ele acabou fazendo vários filmes em Hollywood. Quem que eu estou falando? Elvis Presley. Elvis Presley. Infelizmente ele perdeu a cabeça, né? Morreu em 1977 por uma overdose. Ele gostava muito da sua mãe. Quando sua mãe morreu, ele perdeu, desestruturou completamente. Eu lembro que uma vez eu vi um documentário que ele estava num estádio com 60 mil pessoas ou mais. E aí ele parou o programa, o show, né? Parou o programa, as luzes e tal. E disse assim: os meus vocalistas vão cantar a capela uma música que eu gosto muito. Eu quero pedir que vocês fiquem em silêncio, porque esta é uma música religiosa. E um deles fez a música. E diz aí os músicos que
maior baixo de todos os tempos estava cantando para o Elvis Presley na época, que era o DJ Summer, que já faleceu. E eles começaram a cantar assim, ó, os quarteteiros vão lembrar. Há um suave Espírito entre nós, na presença do Espírito do Senhor. Acabou a música, ele deu o sinal para a banda, imediatamente começou o rock pauleira e voltou tudo ao normal. Em outras palavras, não adiantava só cantar de Deus, tinha que ter uma experiência viva. Sabe o que ele fazia? Ele tinha uma consciência, né? E a consciência às vezes pesava. Terminava o show, ele ia para o hotel. Não era todos os dias, mas ele ia para o hotel, pegava todo mundo que tocava, que cantava, falou, vai todo mundo para a sala. Eu pago bem vocês. E aí o que eles faziam? Cantavam até altas horas da madrugada, músicas religiosas. Essa música que eu vou cantar agora, ela é uma música que eu ouvi pela primeira vez com Elvis Presley. É um hino. Os corais já cantaram essa música. Eu, quando estudei no IASP, em 1844, brincadeira, né? Eu cantei Eu Creio em Ti, que é a música que eu vou cantar agora. Alguns músicos brasileiros, populares, também já gravaram essa música. Como essa música ela sobe muito, mais para primeiro tenor e segundo tenor, eu pedi para fazer uma coisa mais mediana e num estilo mais moderno. Vamos ouvir, enquanto você ouve, eu gostaria de fazer uma perguntinha. Reflita na sua vida pessoal com Deus. Não fica pensando nos outros, pensa só em você. Você acredita em Deus? Você se rende completamente a uma missão do Senhor? Eu vou falar uma coisa para vocês, eu vou contar ainda nessa edição, nesse programa, que como pastor há quase 30 anos, tem alguma coisa errada comigo, que tem que mudar. Estou aprendendo, ou estou reaprendendo. Meu pai, quando eu era pequeno, lembra do meu pai? Quem que lembra do meu pai aqui? Meu pai foi obreiro bíblico aqui, em 1965, acho que 64. Acho que foi o primeiro lugar que ele trabalhou. Depois ele foi para Socorro, e em 1966 foi o ano que eu nasci. E ele sempre foi muito amoroso. Eu lembro quando ele morreu, a gente agradeceu a Deus, não pela sua morte, mas pelo legado que ele deixou. E uma das coisas que ele fazia era contar histórias, quando a gente ia dormir, né? Inclusive, meus filhos lembram de algumas histórias do vovô, né? Não eram muitas, tinha uma sempre que ele contava. Mas, para mim, ele contava uma música de um trem que vai para o céu. Já ouviu falar num trem que vai para o céu? Já ouviram falar no trem que vai para o céu? Quem que é mineiro aqui? Deus abençoe vocês. Eu estou falando com carinho, não fica preocupado, não. Até merecia uma salva de palmas. Uma salva de palmas para os mineiros. Isso, isso. Muito bem, muito bem. Então ele falava de um trem que ia para o céu, só que ele não sabia que era uma música Negro Spirituals. Os quarteteiros gostam de música Negro Spirituals. Quem que é quarteteiro aqui? Uma pessoa. E eles cantavam assim, ó, Jesus vem, estás pronto. Lembra das músicas? Aí vem logo minha calmagem. Vem. Aí tem uns que fazem assim e tal. E não canta duro, canta solto, né? E meu pai não sabia que era uma música. E a música se chama Eu Vou Partir. Essa é uma música, como eu já disse, que ela tem uma ilustração. Então, para você ir para o céu, em outras palavras, para você entrar no trem, você não pode pagar passagem. Não precisa pagar passagem. Sabe por que você não precisa pagar passagem? Aí a aplicação espiritual. Porque Cristo já pagou por você na cruz do Calvário. Simples. Parece música de criança. Quer ver uma outra? Que está dentro da música? Não leva bagagem, porque você não leva nada dessa terra, a não ser valores e princípios, que é a formação do teu caráter. Inclusive, mesmo que você não acredite, esse programa é um estágio para a formação do teu caráter. Pelo menos para mim está sendo e sempre foi. Outra coisa, isso é uma linguagem ilustrativa. Para você entrar no vagão, cada um recebe uma chave na estação. Sabe qual é o nome dessa chave? A fé, porque o justo viverá pela fé. Outro detalhe, não entra no céu quem é egoísta, quem só pensa em si mesmo. Não entra, não adianta. Está escrito, não vai entrar. E quem fere o irmão, quem humilha o irmão, não vai entrar. Então esse é o cerne da música. Tá certo? Óbvio que quando você sai de uma estação, você não sai em alta velocidade. Não é? Você tem os passos e você vai crescendo, você vai desenvolvendo até você pegar assim, uma velocidade que você consegue subir e um dia estará no céu. Então vamos colocar a letra para a gente lá, ô chileno. É chileno? Oscar. Coloca para nós lá. Então seria assim, ó. Enquanto ele vai colocando,
Só a letra, depois a gente coloca a banda. Então seria assim, não, cara. Você está discutindo comigo aí. Então vamos lá. Eu vou partir. Vou cantar de novo. Eu vou partir. Canta comigo. Eu vou partir. Está muito fraco. Eu vou partir. Agora escuta. Nesse trem que chega. Canta desse jeito. Eu vou partir. Nesse trem que chega. Vou fazer assim com os olhos. Canta tudo duro assim. Canta duro e fica assim com os olhos. Não. Ela é minha amiga. Viu sua mãe? Estou brincando. Eu vou partir nesse trem que chega. Vamos para frente. Já posso ouvi-lo através da fé. Canta essa parte comigo. Já posso ouvi-lo. Tá muito mole, né? Tá duro e mole. Tem que se soltar, mas não é para ficar mole. Ó, essa é uma pegadinha que não é uma pegadinha, é uma dica. Para entrar no trem. Canta essa aí. Para entrar no trem. Muito duro. Para entrar no trem. É assim, ó. Para entrar no trem. Dá uma risadinha. Aí você faz as voltinhas. Então vai lá. Para entrar no trem. Não preciso passagem. Não levo bagagem. Eu apenas vou. Vamos cantar? Essa é a parte central. Aí começa suave, termina suave dentro de uma composição. Coloca para a gente lá, doutor chileno. Vocês querem cantar de pé? Então vai, ele pediu. É isso aí. Só não é para dançar não, viu, irmão? Começa suave. Eu vou partir nesse trem que chega. Já posso ouvi-lo através da fé. Para entrar no trem, não preciso passagem, não levo bagagem, eu apenas vou. O trem já saiu da estação, agora você já pode soltar um pouquinho a sua voz. Eu vou partir nesse trem que leva passageiros que almejam um lugar no céu. A chave da fé, ela vai abrir as portas e todo que entra agora vai mudar um pouquinho, mas a mensagem é essa. Não há lugar para o egoísta que só pensa em si e que fere o irmão. Estes verão que não tem muita chance, pois não há como alguém se esconder de Deus. Eu vou partir nesse trem que chega, já posso ouvi-lo através da fé. Para entrar no trem, não preciso passagem, não levo bagagem, eu apenas vou partir. Só vocês. Já posso ouvi-lo para entrar no trem. Não preciso passagem, não levo bagagem, eu apenas vou. Agora o desafio: cantar no ritmo sem força, bem suave, porque forte é mais fácil. Eu vou partir. Só vocês. Já posso ouvi-lo através da fé. Para entrar no trem, não
preciso passagem, não levo bagagem, eu apenas vou. Quantos gostaram? Diga amém. Pode se assentar. Você já chegou. Quer dizer, ainda não, né? Ainda não. Vamos imaginar que você tivesse a oportunidade de falar com uma pessoa e a última chance dessa pessoa. Essa semana teve um negócio trágico, né? Muito trágico. Inclusive recebi um WhatsApp aí, acho que alguns de vocês também receberam, né? Que tivemos aí uma representatividade da nossa igreja. Isso é importante, muito interessante, mas não é o centro da nossa vida, né? Agora, o mais importante são as pessoas. Porque nesse momento de comoção, todo mundo fala bonito, todo mundo... Realmente a gente tem que reconhecer que os colombianos foram extraordinários, né? Foram extraordinários, né? Porque não eram um time famoso, não eram jogadores famosos, e mesmo assim deram uma lição para nós brasileiros, né? Agora, vamos imaginar que você tivesse a oportunidade de falar, antes da morte desses jogadores, em menos de 3 minutos, sobre o Evangelho. O que você falaria para essa pessoa? Já parou para pensar nisso? Se você não pensou, tem que pensar. Tem que pensar, porque às vezes você chega num lugar, vou dar um exemplo. Tem gente que fica preocupado com isso é apenas um testemunho. Já ouviram falar no Dr. Geraldo Alckmin? Já viu falar nesse doutor? Ele é médico, né? Nasceu acho que em Pindamonhangaba, e por acaso virou governador do estado, né? Mas ele é uma pessoa muito humana, mesmo com seus defeitos. Um dia, a secretária do meio ambiente, que é adventista, é uma juíza, ela chegou e disse assim, olha, nós gostaríamos de uma representação da União Central Brasileira junto com o doutor Geraldo Alckmin. Aí me escolheram, aí eu coloquei aquele uniforme dos desbravadores, aquele todo verde, e ele gosta muito dos desbravadores. Já esteve no NASP Campus 2, já esteve em alguns eventos como Campuri da Divisão, e eu lembro que quando eu cheguei, estávamos vários repórteres, ele tinha algumas folhas assim, ele ia chamando os nomes, deputado tal, doutor tal, daqui a pouco ele olha, ele para assim, Ronaldo Arco, diretor dos desbravadores da Igreja Adventista, vem aqui do meu lado. O que será que ele vai querer que eu fale? Eu não falei nada, ele só agradeceu a Igreja Adventista, para você ver como é importante o trabalho de todos nós, como uma família e como uma comunidade. Só que antes eu tinha falado com a secretária, e eu falei assim, eu quero ficar com ele um pouco de tempo, eu queria falar com ele, eu queria entregar um livro para ele. Aí ela disse assim, eu vou conseguir esse tempo para você, só que é menos de 2 minutos. Menos de 2 minutos. E foi exatamente assim, foi no interior, eu cheguei próximo dele, ela já preparou todo mundo, os assessores, eu cheguei próximo dele, entreguei o livro, expliquei o conteúdo do livro, que esse livro estava sendo entregue em toda a América do Sul, e em seguida, aqui, ó, eu olhei para ele e falei assim, a Igreja Adventista orou pelo senhor e pela sua esposa num dos momentos de maior dor da sua vida, quando você perdeu o seu filho. Falei rápido, ele começou a chorar, me deu um abraço, pegou o livro de novo, querendo folhear, e foi embora. Menos de 2 minutos. Se você tivesse condição de apresentar o Evangelho em menos de 3 minutos, o que você falaria? O Clayton Sheffer, que é filho de pastor, é um grande compositor também, ele fez uma versão de uma música até de Natal. Ele fez uma versão que o tema dessa música chama Foi por Amor. Só para refletir um pouquinho, porque a gente não está com pressa, eu pelo menos não estou com pressa, é o seguinte, Jesus veio aqui porque Ele quis, entendeu? Ele veio aqui porque Ele ama, porque a essência do seu caráter é o amor, entendeu? É por isso que Ele veio aqui. Então, nesse momento, até mesmo eu ficando um pouco constrangido, eu vou representar Jesus, cantando. Então é como se ele estivesse cantando e explicando em menos de 3 minutos o Evangelho. Você já sabe, mas tem muita gente que não sabe. Sabe por que Jesus ainda não voltou a essa terra? Mesmo no mundo de sofrimento, de dor, de injustiça e de morte. Sabe por que ele não voltou ainda? Porque tem gente que ainda não conheceu o Evangelho. E ele está chamando você e eu a cumprirmos essa missão. Ainda tem muita coisa que vai acontecer nesse programa. Você está preparado para ouvir?
Mas o principal motivo que eu estou aqui não é apenas para cantar, mesmo que você não acredite. Me perdoe, mas você vai entender a partir de agora. Outro dia, eu abri a Bíblia, até convido você para abrir a Bíblia, em Atos, no capítulo 1, e você vai encontrar um texto que é muito conhecido, muito famoso. Eu já preguei sobre esse texto várias vezes. Inclusive, eu tenho algumas mensagens baseadas só em Atos, capítulo 1. Daqui a pouco eu acho que eu vou conseguir fazer uma semana de oração só de Atos, capítulo 1. De tanta riqueza que tem esse capítulo. Mas tem um verso do capítulo 1 que diz assim: mas recebereis o poder de quem? Do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis o quê? Minhas testemunhas. Aonde está escrito aqui? Em Jerusalém, Judeia, Samaria e aonde mais? E até os confins da terra. Gente, quando eu falei que a gente precisa ter uma experiência, eu falei porque eu estava esperando esse momento para contar um simples e singelo testemunho da minha família. Eu já preguei isso, já cantei sobre isso. Meu pai é pastor, ou foi pastor, aquela coisa toda. Sempre estive dentro da família da igreja. Eu sou honrado de ser ministro do Evangelho. Se tem uma coisa que me traz alegria, é esse trabalho. Não tem problema nenhum. Só que, vou repetir, não só de teoria a igreja vai viver. Não só de doutrinas, de letra. Precisa de experiência. Outro dia, meu filho, que não é perfeito, não tem nada disso aí, ele chegou e falou para mim assim: pai, eu queria fazer missão. E aí eu falei assim: o que é missão para você, meu filho? Missão é quando eu saio de casa, faço projetos comunitários, dou estudos bíblicos e ajudo as pessoas a se batizarem e a entregarem a sua vida a Jesus. A resposta estava certa? Estava certa. Eu falei: por que você não faz aqui em Artur Nogueira? Por que você não faz em Conchal? Por que você não faz em Engenheiro Coelho, que é uma cidade bem pequena? Que, não sei se você sabe, preste bem atenção no que eu vou dizer. A maioria das pessoas ao redor de uma instituição, inclusive de uma igreja como essa, que é uma instituição, eu não estou falando do vizinho, só esse vizinho da esquerda, só o vizinho da direita, mas várias famílias ao redor, tem algumas que têm preconceito contra nós, têm raiva de nós. Eles acham que a gente é arrogante. Isso acontece na União, isso acontece lá perto do NASP, isso acontece em todos os lugares. Então é nesse lugar que nós precisamos ir, que a Bíblia diz em Atos capítulo 1, verso 8, que é Jerusalém, que é do teu lado ali, certo? Samaria não, Judeia um pouquinho mais longe, Samaria um pouquinho mais longe, e confins da terra em qualquer lugar do mundo, certo? Aí meu filho falou assim: não, é que meus amigos, olha a importância dos amigos. Os pais são importantes, são muito importantes, mas depois de um tempo é só os amigos, e os bons amigos, senão a coisa está complicada. Ele falou: eu quero ir para o Maranhão. E aí a gente deu uma ajuda para ele, e ele foi para a cidade mais pobre do Maranhão. Fez o projeto Caleb lá com alguns amigos. Ele ficou emocionado, e tem uma coisa que o Felipe, que é o mais velho, tem. O Felipe, ele tem um sorriso bacana, ele é mais alto do que eu, mas ele é meio tímido. Ele fica na dele, não é de falar muito não. Ele tem, obviamente, amizade com a gente, com o tio, com o primo, aquela coisa toda, mas não fala muito. É o jeito dele, o temperamento dele. Quando ele voltou do Maranhão, ele começou a falar e contar tudo o que estava acontecendo. Sabe onde eu quero chegar? Quando você tem alguma coisa dentro do seu coração, você tem alguma coisa para contar. Quando você tem uma experiência viva, você tem alguma coisa para contar. Quando você não tem experiência nenhuma, você não tem nada para contar. E você sabe por que teve e foi criado o culto jovem, que está meio caindo aqui? Quando eu falo aqui, não é aqui em São Caetano, em algumas igrejas, é porque não tem missão. Como é que você vai celebrar se não tem missão? Como é que você vai contar alguma coisa se não tem missão? E eu vi isso não só com meu filho, eu vi isso em vários outros lugares. Outro dia, isso eu já falei, vou falar de novo porque está dentro do contexto, um grupo famoso da nossa igreja foi fazer um projeto comunitário, ficou tão feliz e tão emocionado, sabe o que eles fizeram? Foram para a igreja. E eu estava no programa jovem, e eles queriam, não é atrapalhar o programa jovem, eles queriam contar o que eles estavam sentindo, fruto do projeto comunitário. E aí deram oportunidade para eles não cantaram muitas músicas, para ser sincero, cantaram uma música. E falaram durante 2 horas. Ninguém saía.
ninguém piscava o olho, não tinha show, não tinha nada, era só um louvor inicial e testemunho, e acabou. E estava assim a igreja. Eu pergunto, tem alguma coisa acontecendo com a gente ou não tem? A gente até reconhece isso, mas a gente está meio na zona de conforto, porque pode falar o que quiser do Brasil, mas é um ótimo país para se viver. Aí ele foi, voltou, contou e tal, daqui a pouco fica na dele de novo. Para você ver que missão tem que ser uma coisa meio regular, tem que ser meio constante. Diz o Espírito de Profecia, que se nós não desenvolvermos uma missão constante e regular, nós vamos causar mais dano às pessoas do que benefício. Então, se você acredita no Espírito de Profecia, está escrito. Leva isso para casa como conselho. Aí o segundo ano. Pai, eu quero ir para o Uruguai. O pessoal do NASP Campus 1. E aí a gente ajudou e tal. Não sei se vocês sabem, mas o Uruguai é um país ateu. Inclusive a declaração governamental. Tá certo? Tem a igreja adventista que é muito fraquinha. E eu estive no Uruguai num tempo diferente do meu filho. Foi num projeto da igreja. E eu lembro que eu peguei uns livros no final de semana, como a gente faz no Impacto Esperança, para entregar para as pessoas. Aí eu queria entregar para uma pessoa da sua idade, que é jovem, não aceitava o meu livro. Eu achava que aqueles 10 livros que eu tinha na bolsa, eu ia entregar em menos de 5 minutos. Ninguém queria o meu livro. Quer dizer, isso é um exemplo simples. Agora, quando um garoto da sua idade, Guigo, ia entregar, eles recebiam. Quando uma menina, uma juvenil, uma jovem, bonita, ia entregar, eles recebiam. Uma coisa estranha, né? Meu filho foi lá, quando voltou, aí contou. O pôr do sol foi maravilhoso. Ele tinha alguma coisa para contar. Terceiro ano, foi para a Amazônia. Eu já fui num concílio de pastores em Manaus, que eu fiquei mais dentro do hotel do que fora. Então eu não conheço muito a Amazônia. Teve lá uma tarde que a gente fez um passeio rápido, depois a gente voltou para São Paulo. Meu filho não foi para um hotel, meu filho foi lá para o barco. Pegou o barco junto com seus amigos. Vou repetir, como é importante ter bons amigos. Dormia na rede, teve até problema de higiene, fez mal alguma coisa para ele, que ele comeu e tal. Você precisa ver cada foto. Inclusive, hoje um primo da gente, né, que casou com a nossa prima não, sobrinha, né, a Luana, que já foi fotógrafo da SBT, da Hebe Camargo e tal. Você precisa ver cada foto que ele tirou. Foi um negócio espetacular. Ele contou e estava muito legal. Tinha momentos de alegria, tinha momentos de emoção, né, estava tudo certo. Até aí tudo bem. E aí você pergunta para mim, o que tem a ver o texto de Atos capítulo 1, verso 8, com o que você está falando? Agora vai ter tudo a ver. Porque ele chegou para mim e falou assim, pai, eu queria ir para um país muçulmano. Deixa eu só quebrar aqui um negócio. Tem muita gente que fala mal dos muçulmanos. Os muçulmanos são pessoas honestas. Os muçulmanos, se não cuidar, têm mais palavra do que os cristãos. Tem bandido? Tem, mas aqui também tem bandido. Tem terrorista, mas aqui também tem terrorista. Tem a história, tem uma história, né? O pastor aqui sabe muito bem disso, já sabe detalhes, é especialista, já escreveu livros, tem uma experiência até maior do que a gente. Aí o que aconteceu? Ele falou, eu quero ir para o Egito. Tem vários jovens que estão indo para o Egito. Tem vários jovens, mas aí naquela hora, lembre-se, eu sou pastor há 28 anos. Sabe qual foi a minha reação? A minha reação foi a seguinte, eu não vou te dar nem R$1. Não é porque eu não queria dar, porque tinha medo que ele fosse. Medo de perder meu filho. Mas eu sou um pastor. Eu não falo do poder, do Espírito Santo, aquela coisa toda. Falo ou não falo? Falo, canto, você também. Mas na hora do vamos ver, na hora da experiência, da prática, cadê a fé? Cadê a determinação? Cadê a coragem? E aí meu filho, em menos tempo, pediu para os parentes e tal, e conseguiu o dinheiro. E aí eu não podia fazer mais nada. Não podia fazer mais nada. E aí chegou o dia que ele viajou. Graças a Deus ele voltou. Aconteceram algumas coisas que não foram tão assim fortes, mas uma delas foi que eles iam fazer uma feira de saúde, que a gente faz tão tranquilo aqui. E lá eles não deixaram. A polícia secreta chegou, pegou todos os passaportes e falou assim, não faz. Eu não sei os detalhes, mas não deixaram. E se fizerem, vamos tomar medidas mais severas. Aí baixava lá com 2 helicópteros, lá, entendeu? No outro dia, para ver se estavam fazendo ou não estavam fazendo. E aí ele manda um WhatsApp e diz assim, orem porque pegaram os nossos passaportes, a polícia secreta. Ele lá e eu aqui.
Muito fácil, né? Coração na mão, da mãe, principalmente, e do pai também. Daqui a pouco ele manda uma outra história, quer dizer, é uma coisa que alguns de vocês conhecem, já ouviram vários missionários virem aqui, mas lá tem um bairro chamado Bairro dos Cristãos. Lá para trabalhar só trabalha muçulmano. O cristão não pode trabalhar. Eu não estou falando daquelas viagens, meu filho não foi lá, é como alguns fazem aquela viagem de 15 dias ou 21 dias, que você fica num hotel de 5 estrelas ou 4 estrelas, comida boa, e aí você entra num ônibus com ar-condicionado, aí você desce em alguns lugares, e aí tira foto, aí tem lá um historiador, sei lá, um arqueólogo, um pastor, e ele explica, aí você chora, tira um selfie, e manda, e daqui a pouco entra no ônibus, certo? E volta para o hotel. Não é esse tipo de missão. Né? Ele foi num lugar úmido, tendo algumas dificuldades, ficou com algumas manchas no corpo, entendeu? É mais ou menos assim. Aí ele disse que a cidade onde ele estava era uma das cidades mais sujas do mundo. Não é a única, né? A Índia tem muitos lugares sujos, outros lugares do mundo. E aí eles tinham que pegar, um dos projetos comunitários, era pegar, eles tinham uma proteção no rosto, 2 luvas, assim, pegavam o lixo, colocavam nos caminhões, e os caminhões eram levados, e são levados até hoje, ao bairro dos cristãos. É triste, né? Lá eles não podem trabalhar. Quem sabe eles abram lá os sacos. Né? Situação complexa. Eu não sei, pastor, eu não conheço as orações, mas ele estava dizendo que alguém que mora lá, que é egípcio, estava traduzindo, se tornou cristão. E tem muitas mesquitas, né? Tem muitas mesquitas. E numa delas se ouviu uma oração, e como ele sabia, porque era egípcio, chegou e disse assim, olha, não fiquem com medo. Eles já fizeram essa oração. São várias, né? Mas essa oração, nessa parte, o significado dessa oração é o seguinte, a tradução, devemos matar os cristãos. Coisa legal, né? Ele lá e eu aqui. Só que uma das coisas que me chamou muita atenção é que eu recebi no aeroporto de Guarulhos e teve um pôr do sol que nós ficamos mais de 3 horas ouvindo o Felipe falar. Para quem é tímido, falar 3 horas era como se fosse um pregador. E chorava e a gente chorava. Tudo bem que a gente é pai, é normal. Mas eu tenho certeza que se ele estivesse aqui, vocês também iam chorar. Não tinha medo. Coisa espetacular. Aí eu cheguei para ele e disse assim, no final, filho, você voltaria? Se fosse possível? Eu falei, claro que eu voltaria. Aí eu fiz a segunda pergunta, por que você voltaria? Aí ele deu a resposta mais simples e com maior conteúdo. Você entendeu aquele lance da experiência viva? Ele disse assim, eu voltaria porque as pessoas precisam da gente. Uau! Eu voltaria porque as pessoas precisam da gente. Hoje, nesse exato momento, meu filho está na Indonésia. Ele foi para um projeto bem interessante. Alguns cantores foram com eles, fizeram um programa semana passada, e a ideia, vocês já viram a lição da escola sabatina, que tem algumas prioridades em algumas divisões do mundo? Então tem um colégio lá na Indonésia, e eles precisam reformar o colégio. Olha que interessante, eles fizeram um programa como se fosse aqui na igreja de São Caetano do Sul, angariaram fundos para reformar a escola. E a partir de segunda-feira passada, eles entraram no trabalho para reformar a escola. Legal, né? Muito legal. Quero ver a próxima. Mas hoje eu já estou mais tranquilo. É melhor que ele esteja na missão mesmo. Agora o Léo chegou para mim e disse assim, eu quero também ir para a missão. Só que eu não senti que ele queria copiar o outro, ele quer ir para a Bolívia. Hoje fala em Bolívia, a gente fica meio preocupado, né? Por causa do tal do avião, quero ir para a Bolívia. Aí você tem que me ajudar e tal. Vamos ver, vamos conversar. Mas hoje eu estou mais tranquilo. Eu estou mais tranquilo. Eu estava contando isso no final de semana com Deus que eu fiz aí na Leste, porque eu fiz quarta, quinta, sexta e sábado. Porque hoje eu estaria com vocês e amanhã já estou em outro lugar, então não dava para fazer até domingo. E aí, quando eu estava contando aquilo, o pastor e a esposa dele, que são meus amigos, chegaram próximo e disseram, minha filha, até a gente não pode nem falar muito alto, né? Minha filha e o marido dela estão no Iraque. E outro dia eu perguntei para ela, para minha filha, a esposa do pastor, por que você não volta? Por que você fica aí no Iraque? Sabe qual foi a resposta dela?
pegando carona com a resposta do meu filho lá no Egito, a resposta dela foi um pouco diferente, mas muito semelhante. Ela disse assim, porque se a gente não for, quem é que vai? Se a gente não for, quem é que vai? Algo que me chama a atenção é que realmente você não precisa ir para o Egito, você não precisa ir para a Indonésia, você não precisa ir para o Iraque, mas tem muita gente precisando. Por que a gente está vivo? Porque as pessoas precisam da gente. Porque o plano divino qual é? É esse. O plano divino é usar você que tem o conhecimento para ter uma experiência. E aí você só fica no conhecimento. Aí se alguém comete um erro, você corta lá. Aí tem outro, corta aqui. Aí fica um tradicional, um formalista. E está acabando com muita gente, como Jesus em Mateus capítulo 15 diz assim, muda, você está acabando com a igreja. Alguns jovens, aqui em São Paulo, outro dia eu fui numa campal, coisa simples, mas tão assim, carinhosa, cuidadosa e amorosa. O pastor fez um apelo lá, vamos dar uma oferta para construir uma igreja. Aí a associação ajudou com um pouco, os empresários ajudaram com outro pouco, entendeu? E os jovens naquele evento deram um pouco também. E aí uniram as 3 forças e começaram a construir uma igreja na cidade de Iaras. Eu até fui na inauguração da igreja e presenciei o primeiro batismo daquela igreja, que foram de 3 pessoas. Eu tenho até a foto aqui no meu iPad, uma igreja linda, pequena, mas muito linda. Sabe o que aconteceu com o jovem? O pai dele deu para ele uma quantia que não é tão grande, mas é importante para algumas pessoas, R$150 para as despesas. Não é todo mundo que recebe R$150 quando vai num acampamento. Recebeu do pai. Se quisesse comer alguma coisa diferente, um sorvete ali que tem, né, a região da alimentação, a praça de alimentação. O pastor fez o apelo e deu R$150. Aí perguntaram para ele assim, por que você está fazendo isso? Porque as pessoas precisam da gente. Obviamente falou de outro jeito. Posso fazer uma pergunta? Por que a gente reconhece tudo isso que eu falei? Por que a gente entende que tem que mudar e não muda? Posso te perguntar, por que a gente não muda? Por que a gente fica na zona de conforto? Começando por mim, por quê? Eu quero que você reflita nesse clipe chamado Choro dos Santos. É a 2ª música do CD. A Adra me deu esse presente. E se você depois quiser abaixar para compartilhar, pode fazê-lo. Entrar no YouTube, coloca Choro dos Santos /Adra. Fala de São Paulo, fala da Amazônia, fala do Egito, mas fala do mundo de uma forma geral. Enquanto você reflete, eu quero te fazer novamente essa pergunta. Você pode fazer alguma coisa diferente do que você está fazendo? Você pode sair da zona de conforto? E se você não está saindo, por que você não está saindo? Eu tenho uma resposta para te dar daqui a alguns minutos. Por favor, apague todas as luzes, todas. Coloque um som bem presente. E aproveite esse momento espiritual. Pode colocar. Choro dos Santos. Eu vou cantar junto. Já está com a minha voz, então eu não vou dublar, eu vou dobrar. Ok? Pode colocar mais som, para dar um efeito mais bacana. Tanta gente sem direção, pelas ruas eles estão, buscam abrigo, estão feridos em aflição, sem amor, sem atenção. Que desespero, é uma emergência, Deus.
Lá no céu, anjos choram pelo filho que se perdeu. Choram, filho, volta ao lar. Choram, filho, volta ao lar. Outros filhos de coração estendem sua mão. Pai, nós vamos ajudar esse filho a voltar. As pessoas cheias de ódio, sem respeito, se esqueceram uns dos outros. Geração desamparada, sem saber que existe um Deus e sua glória é uma emergência. Deus, lá no céu, anjos choram pelo filho que se perdeu. Choram, filho, volta ao lar. Choram, filho, volta ao lar. Outros filhos de coração estendem sua mão. Pai, nós vamos ajudar esse filho a voltar. Sua mão, filho, me dê sua mão, filho, me dê sua mão. Sua mão, lá no céu, anjos choram pelo filho que se perdeu. Choram, filho, volta ao lar. Choram, filho, volta ao lar. Outros filhos de coração estendem a sua mão. Pai, nós vamos ajudar esse filho a voltar. Outros filhos de coração estendem a sua mão. Pai, nós vamos ajudar esse filho a voltar.
É uma emergência ou não é? Sim ou não? Perguntei para uma igreja, alguém pode fazer algo diferente? Aí um menino de 8 anos estava no meio dos pais, né, do pai e da mãe, respondeu assim rapidamente, é uma coisa espontânea, claro que podemos fazer. A gente fica pensando ainda. E o menino, claro que podemos fazer. Por que a gente está na zona de conforto? Eu vejo assim a reação de vocês. Primeira vez que eu ouvi essa música antes de gravar, eu chorava. E eu mudei. Você sabe que existem alguns motivos para isso, né? Por exemplo, eu estava falando com os regionais da Associação Paulista Leste agora, e a gente preparou um material muito interessante. E eu apresentei um texto de Espírito e Profecia, que diz assim: supervisores, líderes, pais, pastores. E eu tenho as 3 características. Sou pastor, sou pai e sou líder. Olha a responsabilidade. Devem criar, pelo poder de Deus, métodos para que as crianças tenham o espírito de missão. Uma vez por semana. Está escrito isso. Não estou inventando. Depois, se quiser, até deixo para você. Uma vez por semana, estas crianças e esses jovens precisam contar a experiência vivida. E sabe o que diz o final do texto? É Testemunho Celeste, acho que volume 3, páginas 68 e 69. Sabe aquele problema de frequência, que alguns ficam preocupados, não tem muita gente, tal. Não ia ter mais problema de frequência. Se os pais, líderes e pastores se unissem para juntos orarem e criarem meios para que uma criança, um adolescente e um jovem tenha desde a sua infância o espírito de missão. Você sabe que o medo também é um problema, como eu acabei de contar para vocês. É um medo. A gente gosta, mas na hora do vamos ver, a gente tira o time de campo. Agora, tem um problema que tem a ver com relacionamento humano. E se você quiser sair, você pode sair. Mas eu gostaria, antes da última música, falar, ao meu ver, dentro do meu conhecimento, dentro da minha avaliação, um dos maiores problemas porque nós estamos na zona de conforto. Eu vou tentar ser o mais rápido, você me dá mais uns 7 minutos, nem isso. Mas é importante você saber que no relacionamento humano, eu até vou subir aqui, para você me ver melhor o desenvolvimento dessa conclusão. Dizem alguns psicólogos que existem 3 R's do relacionamento humano. Por que eu estou fazendo desse jeito? Para você lembrar e decorar. 3 R's do relacionamento humano. Qual que é o primeiro R? Qual é o segundo R? Qual é o terceiro R? Lembrem-se que esta é uma das respostas porque as pessoas ficam aonde mesmo? Na zona de conforto. Fazem alguma coisinha, uma vez por ano, uma vez por semestre, tem um mutirão de Natal, uma coisinha, um Impacto Esperança, certo? Mas no fundo, está numa boa, no aspecto missionário. Eu vou pegar carona no sentido de fundamento com um texto que você conhece, que a gente não precisa se demorar muito. Isaías 53, verso 3 ao 5. Isaías 53 diz a palavra inspirada que nós devíamos decorar. Eu não decorei ainda. A gente tinha que ter na memória isso. Que foi os momentos de dor, de sofrimento, que ele não abriu a sua boca. Estou falando de Jesus. E quando abre-se a Bíblia no verso 3, diz assim, que Jesus foi desprezado e foi o mais rejeitado entre quem? Entre os seres humanos, entre os homens. Então eu já descobri o primeiro R. Sabe qual é o primeiro R? Da rejeição. Todo mundo aqui já foi rejeitado. Todo mundo aqui já foi desprezado. Todo mundo aqui já foi tratado com indiferença. Mas o que mais foi desprezado ou rejeitado foi quem mesmo? Foi Jesus. Então esse é o primeiro R. Só que tem um detalhe. A gente pode até discutir um pouquinho. Mas na sua grande maioria você vai concordar comigo que 99,9% você não tem muito controle sobre essa palavra. Por quê? Porque você pode fazer tudo para uma pessoa e a pessoa pode não gostar de você. Estou errado? Estou certo. Mas não é porque eu estou certo, porque essa é a verdade. Está certo? Às vezes você não faz muita coisa,
E a pessoa gosta de você. A pessoa se identifica com você. Mas quando uma pessoa é rejeitada, vem atrás dessa palavra o seguinte contexto: você não tem utilidade para mim, você não tem valor para mim. Tudo que você fala não é importante. Você não é importante. Sai da minha vida. Rejeição, certo? Eu estou exagerando, né? Porque às vezes a gente rejeita, e daqui a pouco a gente abraça de novo, e rejeita, e acha que é uma brincadeira. E não é uma brincadeira. A gente tem que respeitar as pessoas. Só que eu vou frisar o ponto aqui. Rejeição, na sua grande maioria, a não ser esse problema da baixa estima, que é uma estratégia do inimigo. A baixa estima é uma estratégia do inimigo para fazer com que você não cumpra a missão, para fazer com que você olhe para si mesmo, para você ficar na mornidão. Tá? Então, o que acontece? Na sua grande maioria, de uma forma bem tranquila, eu digo e repito, você não tem muito controle, vem da parte de fora, externa. Agora, o segundo R, você pode escolher, mesmo sendo difícil, aceitar ou não. E o terceiro R, muito mais. Qual é o segundo R? O segundo R, dizem os psicólogos, que é natural, e eu digo que eu concordo com os psicólogos. É natural mesmo. Para alguém que não tem dependência de Deus, para alguém que não ora, para alguém que não estuda a Bíblia, para alguém que não quer saber de Deus, não quer saber da igreja, não quer saber da missão, é natural. Natural o quê, pastor? Quando você é rejeitado, eu estou com medo de pisar no seu pé aqui. Quando você é rejeitado, a reação natural do ser humano, porque nós somos orgulhosos, sabe qual é a reação? Escuta para mim e olha para mim. É o ressentimento. Primeiro R qual que é? Rejeição. Qual é o segundo R? Ressentimento tem a ver com o quê? Com mágoa. Você fica remoendo há décadas, há anos, há meses, sei lá quanto tempo. Cada um tem a sua história. É ou não é? É. Então, o que acontece? Você pode escolher ficar ressentido ou não. Jesus escolheu não ficar ressentido. Porque se ele escolhesse, você estava perdido e eu também. Certo? Então, o que ele fez? Ele foi o que mais sofreu, ele foi o que mais foi tentado, ele foi o mais humilhado, certo? Mas em vez de ficar ressentido, com raiva, sabe o que ele fez? Ele cumpriu a sua missão. Mas ele cumpriu a sua missão por quê? Por amor. Lembra da música? Por amor. Então vamos repetir aqui. Qual que é o primeiro R? Rejeição. Você sabe por que eu estou falando isso e repetindo isso? Porque várias vezes eu vejo pessoas mandando no WhatsApp, pastor, qual que é os 3 R's mesmo? Porque isso tem ajudado algumas pessoas. Então, o primeiro R chama rejeição, vem de fora, externo. O segundo R depende do quê? De uma escolha, de uma decisão. É difícil? É difícil. Terceiro R, qual que é o terceiro R, irmão? Revolta. Mas está dentro do ressentimento. O terceiro R tem a ver com uma palavra chamada retaliação, que é igual a vingança. Só que aí eu descobri, não no espírito de profecia, e nem na Bíblia. A Bíblia fala sobre isso. O espírito de profecia também fala sobre isso. Mas quando você fala de um dicionário brasileiro, tem gente que não valoriza o espírito de profecia, não é isso? Tem gente que não quer saber da Bíblia, mas quando fala do dicionário, tudo, então agora eu aceito. Então é princípio de pessoa que eu estou falando do dicionário. E o dicionário brasileiro diz que um dos significados da palavra vingança ou retaliação, se prepara, está preparado para ouvir? É que uma pessoa que está se vingando, está no contra-ataque, ele está sendo usado e está desenvolvendo um ataque demoníaco. Ele está controlado pelo inimigo. Então qual é o primeiro R? Qual é o segundo R? Qual é o terceiro? Retaliação ou vingança. Em outras palavras, você está sendo controlado e dominado pelo inimigo. Estou repetindo isso. Sabe por que eu estou falando isso? E o que tem a ver com missão isso aí? Tem tudo a ver com missão. Sabe por quê? Porque Deus quer que você seja feliz. Você quer ser feliz? Sim ou não? Sim. Todos nós queremos ser felizes. Agora, para ser feliz ou felizes, o que precisa ter na nossa vida? Uma palavra que você precisa entender o significado dessa palavra. Você precisa ser livre. Lembra daquela expressão, livre para amar?
tem uma verdade muito grande nessa frase. Você precisa ser livre para desenvolver a missão. Mas, pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, quando você vai para o Evangelho, tem um texto da Bíblia que você conhece, que diz assim, se você quer um dia estar no reino dos céus, e eu no reino dos céus, nós precisamos amar os inimigos. Posso fazer uma pergunta? É impossível você amar o inimigo, se você não fizer uma escolha. Entendeu? Mas para fazer essa escolha, você precisa ser livre. Para você fazer uma escolha, você está... Sabe o que meu pai falava para mim e para o meu irmão? Ele falava assim, vocês vão viver numa época difícil da humanidade. Eu já estou sentindo isso. Vocês precisam ser maduros espiritualmente falando. Eu vou pegar carona com essas duas palavras, maturidade. Maturidade tem a ver com experiência de vida. Entendeu? Então, quando você escolhe um dia, eu não quero ficar ressentido. As pessoas podem falar mal de você e mal de mim, mas eu quero fazer a missão e quero cumprir o que Deus me mandou, mas eu não tenho força. Eu vou desenvolvendo passo a passo, através desse relacionamento com Deus, a liberdade. E a liberdade espiritual que eu estou me referindo. A maturidade espiritual, a felicidade que todo mundo almeja. Você entendeu? Aí o que acontece? Não importa o que você pensa de mim. Eu vou te respeitar educadamente como um ser humano e um cidadão. E como Deus quer. Mas eu tenho que fazer algo mais superior. O que é esse algo superior? É ajudar as pessoas. É salvar as pessoas. É conquistar as pessoas para o reino dos céus. E às vezes isso não acontece, e na grande maioria isso não acontece, porque nós estamos olhando para quem? Para Deus? Não. Para os outros? Também não. Estamos olhando para nós mesmos. E aí nós estamos presos em nós mesmos. E aí não dá para amar mesmo. E aí não dá para fazer nada, mesmo a gente reconhecendo, impactando com um vídeo, aquela coisa toda. Só que o Senhor prometeu, no verso 5, última parte de Isaías 53, que pelas suas pisaduras nós seríamos como? Sarados. É Ele que dá o poder. Tem gente que pega o microfone e acha que tem poder. Desculpa eu dar risada. Mas não tem poder. O poder vem do Espírito Santo. Não é da oratória, da articulação, não é nada disso. Não é desse jeito que funciona. É Deus que dá o poder. A Bíblia diz, e darei o poder. Fruto do quê? Fruto do amor. Mas antes do amor, fruto do reconhecimento que nós precisamos ser unidos. Porque os discípulos, quando eles pararam, olha que legal, uma coisa simples. Antes um queria ser maior que o outro, lembra disso? Aí eles discutiam, ficavam ressentidos, brigavam. Quando eles pararam com isso, você é meu amigo, nós juntos somos mais fortes, nós vamos alcançar a vitória. O que aconteceu com eles? Eles estavam preocupados com a morte? Não. Um morreu de cabeça para baixo, o outro foi... Ficaram intrépidos, destemidos, corajosos. Não tinha medo, por quê? Porque eu respeito você. Eu sei que eu tenho que dar um bom testemunho e você também tem que dar um bom testemunho. Mas, em primeiro lugar, eu tenho que honrar a quem? A Deus. E a ordem de Deus, antes de ele subir aos céus, em Atos capítulo 1, no verso 2, foi a seguinte. Eu tenho um mandamento para dar para vocês. Sabe qual é o mandamento? Ide, pregai o Evangelho, ensine as pessoas, ame as pessoas, cuide das pessoas, salve as pessoas, porque elas precisam da gente. Por que elas precisam da gente? Porque nós somos superiores a elas? Não, porque nós temos um Deus que ela não tem. Pelas suas pisaduras nós somos o quê? O outro sinônimo é curados, transformados, perdoados, purificados, reavivados. E eu vou cantar com vocês uma música que o pessoal do som vai colocar lá para mim, chamada Sei que Podes Me Curar. É uma oração. Já estamos terminando o programa, né? É uma oração. Então, eu tenho um problema financeiro? Sei que podes me dar discernimento e sabedoria para eu fazer um melhor planejamento. Sei que podes me curar. Eu tenho um problema físico. Eu sei que tu és o Rei dos Reis, o médico dos médicos, e o Senhor pode fazer um milagre como o Senhor já fez. Mas eu acredito na sua soberania, porque o melhor o Senhor sempre vai fazer. Certo? Eu sei que tu podes me curar. Estou com um problema de relacionamento, seja no casamento, com os filhos, com os pais, com os amigos da igreja, do trabalho, da escola, sei lá.
Mas eu sei que tu podes me curar. Se você quiser, logo depois dessa música eu vou fazer uma oração de consagração, de intercessão por você. Vou entregar você mais uma vez na mão de Deus. Não porque eu seja melhor do que você, mas porque nós estamos juntos nesta mesma caminhada. E como ministro do Evangelho, este é meu dever. Motivar, estimular e desafiar. Lembre-se, as pessoas precisam... Você precisa fazer uma escolha. Não posso te forçar. Se eu pudesse mudar, como já falei outras vezes, eu mudava, mas eu não tenho poder. Agora, uma coisa eu vou lhe dizer. Quando a gente fala isso, não existe nenhum pensamento de perfeição. Nós não somos perfeitos. Mas eu vou abrir o jogo com vocês. Quando você chega aos 50 anos, você começa a ter umas dores. E você não queria ter essas dores. É ou não é? Não quer ter essas dores. Outra coisa, às vezes eu estou fora de casa, me sinto solitário. Aí chego em casa, fico preocupado, meu filho lá na Indonésia, o outro não sei aonde. Nossa, daqui a pouco dizem que vai ter o tal da síndrome do ninho vazio. Está chegando daqui uns 10 anos, sei lá, um pouco mais, a aposentadoria. Nossa, parece que foi ontem que eu era um menino. Agora já estou com os cabelos brancos. Mas sabe por que eu estou falando isso? Porque hoje eu estou mais feliz do que antes. Porque esse negócio da experiência e da maturidade cristã é coisa extraordinária. Você pode ir mancando, mas se você estiver feliz, se você estiver livre, se você for maduro e madura espiritualmente falando, sabe o que vai acontecer? O pouco que você fizer, mas com amor, vai salvar muita gente. Mas muita gente. Pode ter certeza disso. Sei que podes me curar. O Senhor pode fazer algo que você precisa. Eu vou cantar a primeira parte, depois eu vou pedir para você me acompanhar. É uma música muito simples, mas muito bonita. É uma oração. Sei que podes me curar quando a vida me abalar. Um pouco mais de som. Os pedaços do meu ser, sei que podes ajuntar. Minha paz está em ti, meu abrigo é o teu olhar. Se meu coração sente, sei que podes me curar. Vem confortar e me guiar com tua mão. Conheces bem melhor que eu meu coração. E sabes que tão frágil eu sou, cansado de tanto chorar. E quando sinto teu abraço, vens me consolar e transformar. Tente cantar comigo, pensando na letra. Sei que podes me curar quando a vida me abalar. Os pedaços do meu ser. Pega para ele. Sei que podes ajuntar. Minha paz está em ti. Meu abrigo é o teu olhar. Se meu coração sente, sei que podes me curar. Olha que bênção.
Em tuas asas de amor vou me esconder, me abrigar do temporal, vou confiar. E enquanto eu estiver ali, coberto com sua graça e paz, renovo minhas forças e recebo poder para o mundo vencer. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar. Sei que podes me curar quando a vida me abalar, os pedaços do meu. Sei que podes ajuntar minha paz está em ti, meu abrigo é o teu olhar. Se meu coração sente, sei que podes me curar. Se meu coração sente, sei que podes me curar. Antes de orar, eu gostaria de colocar à disposição de vocês os outros áudios que a gente tem. Tem alguns que gostam de cantar, não sei quem é essa pessoa, mas a gente coloca à disposição todos os CDs que a gente já gravou pela Casa Publicadora e outros também, tanto o áudio, o vocal, como o playback, de graça. Então o que você faz? Hoje você consegue na internet, então para você ir na fonte, fica mais legal, você liga ou manda um e-mail lá para a minha secretária, que é a secretária dos Jovens da União Central Brasileira, e pede, fala que esteve comigo hoje, e ela manda um link para você, você abaixa, e você pode usar e passar para quem você quiser. Tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, mais uma vez te louvamos por este lindo e maravilhoso sábado, onde pudemos, desde a parte da manhã, te adorar, te louvar, e juntos, como comunidade, como igreja, reconhecer toda a sua honra e toda a sua glória. Obrigado por mais uma semana, obrigado pela vida. Vivemos numa batalha entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, não é fácil, mas o Senhor é o nosso Pai e sempre prometeu que estará do nosso lado. Nós queremos entregar, interceder pelas famílias aqui representadas. Que nós possamos ser livres, maduros, felizes, para sermos usados para ajudar as pessoas que não têm esperança e que estão se sentindo perdidas. Senhor Deus, que o Senhor possa nos capacitar através do poder do Espírito Santo. Problemas todos temos, dificuldades não vão diminuir, mas enquanto o Senhor não volta, que nós possamos ter esta experiência de dependência contigo e termos uma experiência viva de amor, de cuidado e de respeito ao próximo. Dê-nos a tua paz, a tua bênção, leva-nos em segurança para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Cumprimente seu amigo do lado, deseja a ele uma feliz semana, e foi muito bom estar com vocês, que você tenha aproveitado ao máximo esse projeto.